Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais uma live. Hoje nós temos como convidado o Dr. Facílio Negreiros, advogado da empresa, e vai estar tratando hoje sobre as condutas que violam o contrato de trabalho de acordo com o artigo 482 da CLT. Então, antes da gente iniciar, antes de passar a fala para o doutor, falar um pouquinho das nossas regras. Então, o nosso tempo de live é 30 minutos, tá? Com relação ao áudio, ele vai ser interrompido para que não haja interferência. Vocês podem estar utilizando o bate-papo da ferramenta Zoom para fazer perguntas que, ao término, o doutor ele vai estar explicando da melhor maneira possível a todos. Tá? Então, eu vou passar a fala para o doutor, da qual ele vai estar iniciando sobre essa nova abordagem. Só lembrando, pessoal, que o doutor ele vai estar retirando a máscara para melhorar o áudio, para que vocês possam entender e ouvir com melhor qualidade, sendo que a gente vai estar aqui mantendo o distanciamento e a questão da segurança, tá ok? Bom dia a todos, colaboradores do Grupo Eucatu. Quem não me conhece, meu nome é Facílio Negreiros, sou advogado aqui do grupo já há 16 anos, né? E vim aqui hoje dar minha contribuição, minha colaboração para um tema muito importante, que é com relação aos contratos de trabalho de todos os nossos colaboradores, né? Muitos aqui, com certeza, têm muito interesse em saber sobre esse tema. Esse tema também ele se relaciona com a justa causa, né, que é a famosa justa causa, muito temida por todos, mas não há o que temer. Essa live aqui é uma live mais educativa, com a intenção de mostrar a todos vocês, colaboradores do Grupo Eucatu, as condutas que vocês podem incorrer caso venham violar o seu contrato de trabalho. Uma possível demissão. Tá certo? Mas isso deixa bem claro que essa live ela é mais educativa. É para educar, para mostrar a todos vocês, colaboradores do Grupo Eucatu. Tá certo? Então, vamos lá, gente. O nosso tema de hoje é condutas que violam o contrato de trabalho. Tá? De uma forma, o que seria isso? Para vocês entenderem. Todo mundo que quer arrumar um emprego, né? Ele sonha com a tão almejada carteira assinada, onde são garantidos todos os direitos daquele trabalhador. No entanto, essa carteira assinada, né, que todo mundo fala, olha, eu trabalho de carteira assinada, nada mais é do que você, colaborador, assinar um contrato de trabalho com o seu patrão. É um contrato de trabalho que vai normatizar as relações de trabalho. Tá? Então, é através do contrato de trabalho que vai ser normatizada essas relações de trabalho. E como é que é feito isso? Todas as vezes que o colaborador ele é admitido numa empresa, né, ele assina um contrato com o seu patrão, com o seu empregador, aonde nesse contrato existem as obrigações do patrão, mas também exigem as obrigações do empregado. Então, o empregado tem obrigações que ele tem que cumprir por força do contrato de trabalho. Se, porventura, esse empregado venha descumprir alguma regra do contrato de trabalho, esse empregado ele pode ser punido, né, disciplinamente. A punição aqui seria punição disciplinar. E as punições disciplinares, que todo mundo já conhece, com certeza absoluta, normalmente vem com uma advertência, uma suspensão e até mesmo, na pior das hipóteses, a pena máxima, a pena capital, seria uma demissão por justa causa. É o que ninguém quer, né? Nenhum patrão tem interesse de demitir o seu colaborador por justa causa. E nem aqui o nosso grupo
maneira, é porque certamente o colaborador incorreu em alguma conduta que fez com que ele violasse o seu contrato de trabalho. Então, não é só a obrigação do patrão pagar o salário, não é só a obrigação do patrão conceder os benefícios, cesta básica, tipo de alimentação, plano de saúde, não é só isso. O empregado também, ele tem as suas obrigações para prestar um serviço bom funcionário, ser um claro que na legislação trabalhista, quero que vocês fiquem bem cientes disso, nós temos em torno de 16 hipóteses que podem levar o empregado a cometer uma infração ao seu contrato de trabalho, tá certo? E eu gostaria aqui de começar pelo artigo 482 da CLT, que é o artigo que vai disciplinar aí essas condutas, né, a todo empregado. Então, vamos lá. Vocês estão acompanhando aí pelo slide que está passando, vocês estão vendo ali que está em negrito ato de improbidade. O que seria esse ato de improbidade? É um ato que diz respeito à imoralidade, caráter, né? Ocorre, por exemplo, quando o funcionário comete um furto, né? Quando o funcionário comete um roubo, quando o funcionário se apropria indevidamente de algum patrimônio do seu empregador, né? Apresentar atestado médico que não é verdadeiro, o famoso atestado médico falso, né? Isso também é uma conduta que viola o contrato de trabalho. O empregado ele tem que apresentar atestado médico verdadeiro, né? O empregado não pode furtar, o empregado não pode se apropriar de patrimônio do seu empregador. Se ele vier isso, ele vai se enquadrar nesse artigo 482, letra A, ato de improbidade. E essa letra A, no meu ponto de vista, é a conduta mais grave que o empregado pode cometer. De todas as 16 hipóteses, essa é a mais grave. Tanto é mais grave que eu não preciso dar advertência e nem preciso dar suspensão. Eu já posso demitir esse empregado por justa causa, uma vez comprovado, obviamente, que ele cometeu essa falta grave, ok? Podemos aqui passar para a letra B, né, que é a próxima conduta que diz respeito à violação do contrato de trabalho. Seria incontinência de conduta ou mau procedimento. Aí nós temos duas hipóteses, incontinência de conduta e a outra, mau procedimento. A incontinência de conduta é de conotação sexual, caracterizando comportamento irregular do empregado, incompatível com a moral sexual. Ocorre, por exemplo, quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia, obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa e assédio sexual. Então, o assédio sexual, né, que pode acontecer entre colegas de trabalho, mas também pode acontecer entre empregado e superior e empregado, né? Nessa hipótese, você estaria cometendo aí uma incontinência de conduta, tá? Qualquer coisa relacionada à conotação sexual, né? Então, isso pode gerar, sim, uma violação ao seu contrato de trabalho e, possivelmente, uma demissão. Mau procedimento. O mau procedimento ele é uma situação muito genérica, né? Ele não tem uma coisa específica, mas esse mau procedimento é quando você não consegue enquadrar
a conduta do empregado em outras condutas desse artigo 482, você enquadra como mau procedimento, ok, pessoal? Eu acho que essa questão continência de conduta e mau procedimento ficou bem explicado. Por favor, poderemos para a letra C. Negociação habitual por conta própria ou alheia, permissão do empregador e quando constituir a concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. São atos de comércio praticado pelo empregado quando realizada sem autorização do empregador, né? Então, o empregado aí, aqui no nosso caso, o Grupo Eucatu, ele é funcionário do Grupo Eucatu, mas ele está fazendo concorrência aí para a empresa. Eu vou dar um exemplo aqui como Uber, de repente, né, como um 99, ou ele contrata um micro-ônibus aí e vai fazer concorrência diretamente com a gente aqui do Grupo Eucatu, qual ele trabalha, qual ele é empregado, né? Então, isso também é uma conduta que viola o contrato de trabalho. Os alternativos, boa lembrança também, alternativos, né? Então, ou seja, nós dependemos, aqui a nossa empresa, do Grupo Eucatu, nós dependemos da tarifa que os usuários pagam para poder eu pagar o salário desse empregado, né? Eu tenho que oferir lucro para eu pagar esse salário desse empregado e pagar os benefícios. Se esse empregado vai fazer concorrência comigo, com o próprio patrão dele, obviamente que isso aí é desleal, né? E isso vai também incorrer numa conduta passível de ser demitido por justa causa. Tá certo, gente? Hoje, gente, vamos ver agora a próxima hipótese, letra D. Condenação judicial do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. O que é isso, gente? De uma forma bem resumida. É um empregado que comete um crime fora da empresa, ou dentro da empresa, né? Uma pessoa que matou alguém, ou foi preso por tráfico de droga, ou teve lá um crime contra a esposa, filhos, alguma coisa, lesão corporal, qualquer crime, onde essa pessoa venha a ser condenada pela justiça. Se essa pessoa vier a ser condenada pela justiça, com trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não cabe mais recurso daquela condenação, a empresa não tem outra alternativa, senão desligar aquele empregado por justa causa, porque ele foi condenado pela justiça criminal por ter cometido um crime. Pode ser diversos crimes, tá certo? Desídia no desempenho das respectivas funções. Outra hipótese é quando o empregado desempenha suas funções com negligência, preguiça, má vontade, desinteresse, desleixo, intolerância, indiferença, displicência, desatenção e omissão. Tá? Essas são as hipóteses em que eu posso aplicar uma justa causa no empregado por desídia. E eu vou dar um exemplo clássico, né, que se aplica a todas as empresas. Por exemplo, funcionário que chega atrasado ao serviço. Isso pode gerar uma justa causa por desídia. Funcionário que tem costume de faltar reiteradamente ao serviço sem apresentar justificativa para o seu patrão. Esse funcionário ele está passível de ser demitido por justa causa, porque é um funcionário que falta muito, um funcionário que não justifica a sua falta, é um funcionário que costuma chegar sempre atrasado. Esse funcionário ele pode sim ser demitido por justa causa por desídia no desempenho das respectivas funções. Por favor, passando para outra hipótese. Embriaguez habitual ou em serviço. É aquela que ocorre fora do serviço ou dentro do serviço. O funcionário chegou sóbrio ao trabalho, né? Mas reflete no serviço por causa, por exemplo, da ressaca. Né? Então, o funcionário bebeu o dia anterior todinho, bebeu, chegou no dia seguinte de ressaca, ele vai ter um péssimo desempenho no seu trabalho. Então, essa embriaguez, ou seja, o funcionário que costuma se embriagar fora do serviço e chegar no dia seguinte aqui com ressaca e tudo mais, e ele não ter um desempenho bom no seu trabalho, isso também pode gerar uma demissão por justa causa por embriaguez habitual ou em serviço. E a embriaguez no serviço é o cara, a pessoa, o colaborador trabalhar sob efeito de álcool, né? E no nosso caso é mais grave ainda, porque nós temos motorista de ônibus que conduz vidas nos transportes. Já pensou um motorista dirigindo sob efeito de álcool, né?
Isso é muito grave, até porque a lei proíbe, a lei não permite que você conduza qualquer veículo sob efeito de álcool. Então, nesse caso, se algum motorista tiver, ou algum cobrador, qualquer colaborador da empresa estiver trabalhando sob efeito de álcool, isso também pode gerar uma demissão por justa causa e violação ao seu contrato de trabalho. Podemos passar para a letra G. Violação de segredo da empresa. Esta hipótese somente se caracteriza no caso de o trabalhador fornecer informações sigilosas a terceiros interessados capazes de gerar prejuízo à empresa. Ou seja, essa hipótese não se aplica tanto, mas é importante informar isso para vocês. É quando você tem a obrigação de guardar um sigilo profissional dentro de uma empresa que você trabalha e você vai falar esse sigilo, contar esse sigilo para outras pessoas, por exemplo, um concorrente nosso. Né? Você está infringindo o seu contrato de trabalho porque você deveria guardar segredo, sigilo sobre aquilo que foi falado para você e você não guardou isso. Então, isso também pode gerar justa causa. Por gentileza. Próximo. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Aí também são duas situações distintas, tá? O ato de disciplina de subordinação caracteriza-se pelo descumprimento de ordens. Ordens emanadas do patrão, do seu empregador, do seu superior hierárquico. Então, como é que existe? Existem as ordens gerais, né? Ordens gerais. Então, a ordem geral é o seguinte, o patrão chega lá, olha, eu quero que todo mundo chegue aqui na empresa às 7 horas da manhã. Isso aí é uma ordem geral. Então, nesse caso, o funcionário que não chegou às 7 horas da manhã, por exemplo, ele vai estar descumprindo, ele vai estar cometendo um ato de indisciplina. É um funcionário indisciplinado, porque ele não chegou nas 7 horas da manhã como o seu patrão mandou, tá certo? Já o ato de insubordinação é o descumprimento de uma ordem pessoal, direta e específica. Então, eu chego para o meu colaborador, fulano de tal, olha, você tem que estar chegando atrasado, você tem que chegar aqui na empresa às 7 horas da manhã. Eu estou falando para aquela pessoa. E aquela pessoa não cumpre a minha ordem. Ela descumpre a minha ordem. Eu sou o superior dela, mas ela descumpre. Ela está cometendo um ato de insubordinação. Esse ato de insubordinação gera o descumprimento do contrato de trabalho e pode ser passível de demissão. Vamos passar para a letra I. Abandono de emprego. Perfeito. Isso aqui é muito importante aqui. A gente já percebi que tem algumas situações aqui na nossa empresa, né? O abandono de emprego, gente, é quando o empregado ele não quer mais trabalhar na empresa. Ele demonstra o desinteresse em trabalhar nessa empresa. Então, ele simplesmente abandona o emprego, né? Ela tem duas hipóteses que pode acontecer esse abandono de emprego. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o empregado que resolveu hoje deixar de trabalhar, foi embora para sua casa e ficou lá por mais de 30 dias sem trabalhar. A empresa convocou ele, chamou ele para voltar a trabalhar e ele ainda assim não deu a mínima importância. Ficou lá para a casa dele e não voltou a trabalhar. Isso aí caracteriza abandono de emprego. Essa é uma hipótese mais comum. A outra hipótese que pode caracterizar e que eu não preciso esperar 30 dias é se o empregado sai daqui do grupo Eucatu, por exemplo, e vai trabalhar lá na Vitória Regia, lá na Via Verde, por exemplo, na outra empresa. Quando eu vejo, ele está com a farda lá da Via Verde, não está mais com a farda da Eucatu. Isso já caracteriza o abandono de emprego, porque demonstrou que o empregado ele estava querendo, não quer mais trabalhar no grupo Eucatu, e sim trabalhar lá na outra empresa de ônibus na Via Verde. Então, isso aí também pode caracterizar a demissão por justa causa por abandono de emprego. E a outra hipótese de abandono de emprego é exatamente aquele funcionário que está afastado pelo INSS. Né? Ele foi afastado pelo INSS, ficou lá 1 ano afastado pelo INSS. Aí o INSS diz, olha, você já está bom, está apto, já pode voltar ao trabalho. O que o funcionário faz? Ele pega e não volta a trabalhar, depois que ele tem alta do INSS. Então, ele teve alta do INSS, mas não voltou mais a trabalhar. Então, nesse caso, também caracteriza abandono de emprego o funcionário que tem alta do INSS, ele é dito como apto, mas não volta a trabalhar na empresa. E se ele estiver doente, ele tem que se apresentar na empresa, ele tem que justificar, ele tem que passar pelo médico da empresa, ele tem que fazer um exame readmissional, para que o médico da empresa diga se de fato ele tem ou não tem condições de voltar a trabalhar. Mas não pode ficar
calado e ir embora e não dá nenhuma satisfação para a empresa, né? Isso caracteriza também abandono, tá certo, gente? Então, vamos falar outra letra, por gentileza. Letra J. Isso aqui também é muito importante. A letra J é ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria de alguém. Gente, essa parte aí é o seguinte, é quando um empregado agride o outro com ofensas verbais e também ofensas físicas, agressões físicas. Então, se um empregado agride outro empregado com ofensas verbais ou com agressões físicas, esse empregado está passível de ser demitido por justa causa, porque ele está violando o contrato de trabalho dele, porque ele tem que ter um bom relacionamento com o seu colega de trabalho. Tá? Então, se houver uma agressão física, se alguém difamar algum colega de trabalho em grupo de WhatsApp, em redes sociais, ficar falando mal do empregado, ou se algum empregado agride outro empregado, né? E nessas hipóteses também pode ser passivo de demissão por justa causa. Tá certo, gente? Então, vamos ver outra hipótese. A letra K, ato lesivo da honra ou boa fama, ou ofensas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos. Aqui a situação é a mesma da anterior. A diferença é que essas ofensas e essas agressões não é mais contra o empregado, já é contra o superior dele. Então, se você praticar uma ofensa, se você ficar falando mal do grupo Eucatu, por exemplo, em redes sociais, né, falando sem ter uma prova, né, de qualquer jeito, com a finalidade de ofender a imagem da empresa, né, isso pode ser, sim, objeto de uma demissão por justa causa. Da mesma forma, se o empregado for falar mal do seu superior hierárquico, o seu superior imediato, se aquele empregado agredir o seu superior fisicamente, se aquele empregado agredir o dono da empresa, ou seja quem for, gerente, todos, ou seja, ele está cometendo também ato lesivo da honra ou boa fama. Está na letra K, passivo também de demissão. Podemos passar para o outro. Prática constante de jogos de azar. Isso é uma situação que aqui a gente não tem, né? Jogo de azar é aquele que, para se obter sucesso, depende única e exclusivamente da sorte. Para que seja constituída a justa causa, é necessário que o jogador tenha intuito de lucro. Isso aqui, gente, eu não vou nem abordar tanto, porque a gente sabe isso aqui não acontece, mas é uma hipótese que pode gerar, sim, uma demissão, né, e uma violação ao contrato de trabalho. Agora, vamos falar da letra M. Essa letra M aí, eu chamo a atenção dos motoristas, principalmente dos motoristas de ônibus, né, os nossos motoristas. Essa letra M foi enquadrada agora em 2017 pela reforma trabalhista, tá? Que tem a ver com a perda da habilitação. Motorista, quando você é contratado pela empresa, você assina um contrato que você está apto a dirigir, a conduzir um ônibus. Você tem que estar com a sua habilitação, categoria D ou categoria E, correto? Então, você, por lei, tem a obrigação, o empregado, de renovar a sua habilitação. Se você não renova a sua habilitação dentro do prazo que a lei determina, que, ou seja, venceu, você tem 30 dias e depois dos 30 dias você não pode mais conduzir. Se isso acontecer com você, colaborador, se você está com a sua habilitação vencida há mais de 30 dias, né, você está descumprindo o seu contrato de trabalho. Por quê? Você não pode dirigir o ônibus. Se você não pode dirigir o ônibus, como é que o teu patrão vai pagar teu salário? Como que o teu patrão vai pagar os teus benefícios? Como é que ele vai pagar tudo isso se tu não pode dirigir o ônibus? Porque tua carteira de habilitação está vencida. Então, isso está aí, ó, letra M, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício. Perda da habilitação é quando o cara perdeu a habilitação. O requisito estabelecido em lei é a renovação, tá? Então, se você não renovar ou se você perder a sua habilitação, você não pode mais conduzir ônibus dentro da empresa. E se você não pode mais conduzir ônibus, você está violando o seu contrato de trabalho que você assinou lá quando você entrou na empresa. E aí você pode, sim, ser demitido por justa causa. Isso está na letra M. Podemos passar. Olha só, gente. A parte do artigo 482 terminou na letra M, que é essa parte da
da habilitação. Mas eu queria falar uma situação importante que não está ali, mas que pode ser objeto de descumprimento. É isso aqui, ó. Máscara, ó. Máscara. Vocês sabem que aqui em Manaus nós temos um decreto do prefeito de Manaus obrigando o uso de máscara dentro do transporte coletivo. Nós temos nos estabelecimentos comerciais e agora nós temos uma lei para todo cidadão, lei municipal que obriga a usar máscara. E a empresa aqui, o Grupo Eucatu, fornece máscara para todos os seus colaboradores. Então, se você insistir em não usar a máscara, né, você pode ser advertido, suspenso e pode ser até demitido, porque é obrigatório. É item obrigatório. É um EPI, para que você não seja contaminado pelo coronavírus. Então, se você deixar de usar máscara constantemente, mesmo sendo advertido e suspenso, você pode ser demitido por justa causa. Essa é uma também das hipóteses que viola o contrato de trabalho, a ausência de uso de máscara. Vamos falar aqui, tem tempo ainda, Julissa? Quanto tempo? Vamos terminar aqui, que são mais outras hipóteses, que é a estabilidade de gestante. Todo mundo pensa que gestante não pode ser demitida. Pode, tá? A estabilidade, ela protege, sim, a criança, mas pode ser demitida. Se a gestante começar a faltar, não justificar, não trouxer uma justificativa plausível, ela pode, sim, também ser demitida. Outra, por gentileza. Para baixo. Estabilidade, comissão, quem é da CIPA, também, que tem aquela estabilidade de 1 ano após o mandato, também pode ser, pode descumprir o contrato de trabalho. Ah, eu sou da CIPA, eu não posso ser. Pode. Se você violar o seu contrato de trabalho, você pode sim. Essa estabilidade não gera. E, por último, nós temos a parte do acidente de trabalho. Quem comete, quem teve um acidente de trabalho e tem a estabilidade acidentária garantida por lei, também, se vier violar o seu contrato de trabalho, a estabilidade não vai deixar... a estabilidade permite, sim, essa demissão, eventualmente. Ok? Eu acredito que eu falei, gente, tudo o que era possível, as hipóteses cabíveis aí de violação do contrato de trabalho, e eu quero aqui agradecer a todos vocês pela atenção que vocês me deram aqui nesse momento. Hoje eu estou falando em pé, que eu gosto de falar em pé, né? Mas não estou falando sentado, mas aí é uma situação que é muito importante para todos. Essa live é educativa, tá, gente? Quero deixar bem claro que é uma live estritamente educativa para todos do Rio. Meu muito obrigado a todos vocês. Juliana, se você quiser falar alguma coisa. Vou botar a máscara aqui agora. Obrigada, doutor. Vamos ver só se temos perguntas. Aqui, graças a Deus, se resolvemos. Nós não temos nada um contra o outro. Peço desculpa. Não, foi antes. E coloque. Então, gente, não temos perguntas, tá? Então, a gente entende que o doutor foi bem claro nas suas explicações, tá? Então, gostaria de agradecer. Pode fazer aí, alguém falou que tem uma pergunta para fazer. Então, enquanto eu vou fazendo algumas orientações devido ao nosso tempo, você pode estar fazendo a sua pergunta, tá? Então, gostaria de agradecer a participação de todos, gostaria de agradecer também a participação do doutor Otacílio, tá? Vem mais para cá, para o pessoal aparecer também. Agradecer também a participação do doutor Otacílio, só lembrando que na próxima sexta-feira a gente vai ter o setor de treinamento, da qual a gente vai estar abordando sobre a telemetria. Para quem não sabe, telemetria nada mais é do que uma ferramenta remota, da qual ela vem para acompanhar os resultados do veículo. Que resultados são esses? Com relação à temperatura do motor, a questão da velocidade, a questão do combustível. Hoje, alguns profissionais, alguns motoristas, eles já estão passando por esse treinamento. Então, a próxima live que a gente vai estar passando sobre a questão da telemetria nada mais é do que oportunizar os colaboradores, os demais colaboradores sobre esse conhecimento e sobre essa nova ferramenta. Ok? Dá uma olhadinha, Andresa, por favor. É uma pergunta. Só te esquece. Oi? Não tem nome. Mas volta um pouquinho aí.
Pessoal, tem alguma pergunta? Se tiver uma pergunta, nosso tempo tá, ainda tem um tempinho aí, mas eu estou aqui para responder, tá? Caso vocês queiram, tá bom? Fique à vontade. Eu estou vendo aqui que tem como é ali? Todos têm que ser feito exame de surpresa, porque tem motorista e cobrador que estão bebendo na hora de serviço, né? Isso eu já falei, que, né, se isso ficar comprovado, de fato, tem que ser comprovado que se houve, de fato, uma embriaguez ou o uso de bebida alcoólica na direção do veículo, seja por cobrador ou motorista, ele sim é possível de violar o seu contrato de trabalho, tá? Ali a Daliane, né, fala: parabéns, doutor, foi bem esclarecedor, mas nesses casos, como proceder? Quais os casos que você está dizendo, Daliane, que você quer que proceda, né? Seja assim mais específica para poder responder para você. Gente, olha só, quero deixar aqui vocês, aí, todos os colaboradores do Grupo Eucatu, tá certo? Fique à vontade. Nós temos nosso departamento jurídico aqui dentro da empresa, e qualquer um de vocês que aí estiverem com alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade, tá certo? Se quiser ir lá no departamento jurídico, eu estou lá para receber vocês. Também todos os outros advogados que trabalham comigo lá estão lá prontos para atender os colaboradores, tirando dúvidas, tá certo? Sobre alguma dúvida que vocês queiram. Fiquem à vontade, tá certo? Bom, como a gente não tem perguntas, né, dos nossos colaboradores, quero agradecer aqui. No momento, nós temos 42 pessoas online. Obrigado a todos vocês, essas 42 pessoas que vieram prestigiar aqui a nossa live de hoje, né? Eu espero que tenha sido realmente bem esclarecedor, de forma bem didática, para que todos pudessem compreender exatamente que a gente aqui não está para fazer injustiça, né? Mas sim tentar orientar todos que é muito bom você ter seu trabalho, o seu emprego, manter seu emprego, mas não incorra em condutas que possam violar o seu contrato de trabalho. Tá bom, gente? Eu desejo para vocês um ótimo final de semana, uma boa sorte, um bom trabalho a todos os colaboradores do Grupo Eucatu, todos os motoristas, cobradores, manutenção, administrativo, a todos. Muito obrigado e um abraço em todos vocês. Obrigada, doutor. Bem, gente, a gente vai finalizar por aqui, tá ok? Um bom dia a todos e um excelente final de semana.